Como é possível que o Jaeger menos tecnológico, o mais pesado e o mais antigo da frota tenha acabado sendo a máquina de matar kaijus mais letal e eficiente que a humanidade já construiu? Estamos falando de uma unidade cuja taxa de sucesso em missão beirava os 100%. É que no universo de Pacific Rim, a tecnologia avança a passos largos em meio a uma profunda crise política, econômica e social. Vemos Jaegers digitais, velozes, com armas de plasma e ligas leves projetadas para a guerra moderna. Sob essa lógica, um Mark I, um modelo da primeira geração, deveria ser considerado sucata obsoleta, um caixão de metal radioativo incapaz de sobreviver mais de 5 minutos contra os kaijus de categoria 3 ou 4. No entanto, os registros nos contam uma história muito diferente. O Cherno Alpha não apenas sobreviveu, mas se manteve operacional durante 6 anos ininterruptos na linha de defesa mais brutal do mundo. Enquanto unidades mais novas, rápidas e avançadas eram destruídas com poucas semanas de serviço, este tanque russo acumulava o histórico de baixas confirmadas mais alto de sua geração. Agora, à primeira vista, o design do Cherno Alpha desafia toda a lógica estética do que consideramos um herói. Ele é, em essência, um reator nuclear gigante com pernas, com uma cabeça que parece uma torre de resfriamento e proporções industriais que o fazem parecer desajeitado e lento. Resulta difícil assimilar como uma máquina com essa estética tão utilitária e sem graça pode atrair tanto a audiência. Mas a realidade é que seu impacto visual funciona precisamente por isso. Não parece um brinquedo, parece uma ferramenta de guerra. Sua história, embora breve na tela, sugere uma resistência inquebrantável. É o último guardião da muralha siberiana e o sobrevivente de uma era em que os pilotos morriam pela radiação antes de morrerem pelos golpes dos monstros. Para entender por que este Jaeger é uma lenda, devemos ignorar os padrões da tecnologia moderna e analisá-lo como o que ele realmente é, uma fortaleza móvel. Neste vídeo, vamos destrinchar sua engenharia, seus sistemas de armas baseados em força hidráulica e a brutal filosofia de design soviética que permitiu que ele continuasse de pé quando todos os outros já haviam caído. O nascimento do Cherno Alpha não aconteceu em um laboratório estéril, mas em meio ao pânico global. Após o primeiro ataque em São Francisco, a humanidade entrou em uma corrida armamentista desesperada. Enquanto as nações mais ricas e tecnologicamente avançadas destinavam orçamentos ilimitados a microprocessadores e ligas leves, o bloco russo se encontrava em uma desvantagem crítica. Eles tinham a matéria-prima, mas careciam da tecnologia de ponta necessária para um programa Jaeger sofisticado. No entanto, a necessidade de sobrevivência não entende de orçamentos. Com suas costas ameaçadas e o resto do mundo se blindando, a Rússia decidiu jogar com suas próprias regras. Contra todas as probabilidades, iniciaram o desenvolvimento de uma máquina que não buscava ser a mais avançada, mas a mais resistente. A engenharia do Cherno Alpha é o resultado direto dessas limitações. Por não contarem com baterias de plasma compactas, os engenheiros tiveram que recorrer a uma fonte de energia nuclear maciça e arcaica. Este reator era tão pesado e instável que não podia ir nas costas ou nas extremidades. Teve que ser incrustado na seção superior central do torso, o único lugar capaz de suportar tamanha tonelagem e onde se concentrava a blindagem mais grossa de toda a estrutura. Mas uma máquina de 2.400 toneladas é inútil se não tiver um predador no volante. O alto comando russo entendeu uma verdade fundamental do programa Jaeger: o robô é simplesmente um amplificador. Para que um Mark I, com todas as suas carências tecnológicas e perigos de radiação, fosse efetivo, eles não precisavam de simples soldados. Precisavam encontrar 2 pilotos que fossem tão ou mais perigosos que a própria máquina que iriam controlar. A resposta para essa busca não foram 2 soldados obedientes, mas Alexis e Sasha Kaidanovsky. Nos inícios do programa Jaeger, a ciência do drift ditava uma regra quase inquebrável: a estabilidade se encontrava no sangue. Irmãos, pais e filhos dominavam as cabines. No entanto, o que os Kaidanovsky conseguiram desafiava os manuais. Sem compartilhar uma única gota de sangue, sendo um casal unido apenas por seu relacionamento, forjaram uma conexão tão potente que superava a estabilidade de qualquer par de gêmeos. Mas o que realmente os tornava letais não era o seu amor, mas o seu fardo.
A Rússia havia esvaziado seus cofres, sacrificado sua economia e destinado até o último recurso disponível para colocar este titã de pé. Não havia orçamento para uma segunda tentativa, nem metal para um substituto. A nação não lhes deu margem de erro. Para Sasha e Alexis, a pressão era absoluta. Eles sabiam que se caíssem, toda uma nação que depositou sua confiança e seus últimos recursos cairia com eles. Por isso, em sua cabine, não existia o conceito de derrota ou retirada. Essa mentalidade convertia cada batalha em uma carnificina. Os kaijus que enfrentavam o Cherno Alpha não eram apenas vencidos, eram despedaçados com uma crueldade abismal. Quando o Cherno marca presença, a morte do inimigo não era uma probabilidade, estava totalmente garantida. Em um campo de batalha dominado por canhões de plasma, mísseis e espadas de energia, o arsenal do Cherno Alpha parecia ridiculamente primitivo. Não tinha armas de longa distância nem truques tecnológicos. Sua estratégia era simples e aterrorizante: fechar a distância e bater. Mas reduzir sua capacidade ofensiva a simples socos é não entender a genialidade macabra de sua engenharia. Os engenheiros russos sabiam que um golpe padrão não bastaria para penetrar a pele de um kaiju. Por isso, converteram seus braços em gigantescos pistões hidráulicos de cerco. Equipados com o sistema Rolls-Royce, seus antebraços funcionavam como molas de alta tensão. Podiam retrair, acumular pressão hidráulica e disparar para frente no momento do impacto, triplicando a força de penetração como se fosse uma britadeira do tamanho de um prédio. No entanto, a verdadeira devastação não vinha dos braços, mas da física básica do boxe. Qualquer especialista em combate sabe que um golpe letal não nasce da força do ombro, mas da rotação do quadril e da transferência de peso do torso. É aqui que o design desproporcional do Cherno faz todo sentido. Aquele imenso reator nuclear situado sobre sua cabeça, que o fazia parecer lento e estranho, atuava na verdade como um contrapeso cinético maciço. Ao rotacionar sua cintura para bater, o Cherno não lançava apenas um punho, ele lançava todo o peso de seu reator em um arco de inércia inaparável. Ele convertia o seu próprio centro de gravidade em uma arma. Quando essa massa conectava, o resultado não era uma contusão. A força era tão absurda que literalmente decapitava as bestas, arrancando a cabeça do pescoço por pura transferência de energia. O que muitos viam como um design feio e obsoleto, na verdade era a execução biomecânica mais perfeita da guerra. A narrativa popular nos fez acreditar em uma mentira confortável. Dizem que o Cherno Alpha caiu em Hong Kong porque era muito lento, muito velho e porque sua tecnologia não pode acompanhar o ritmo dos novos kaijus. Mas a realidade tática é muito mais sombria. O Cherno não foi superado, ele foi caçado. Após anos de vitórias ininterruptas e brutalidade eficiente, os precursores entenderam que não podiam derrotar o tanque russo com monstros genéricos. O Cherno se tornou um problema tal que o abismo teve que projetar contramedidas biológicas específicas para anular suas vantagens. Não enviaram bestas aleatórias, enviaram um esquadrão de assassinato feito sob medida. Primeiro foi o Otashi. Este kaiju não cuspia ácido por acaso. Essa substância corrosiva foi bioprojetada com um propósito único: derreter a liga pesada que tornava o Cherno invulnerável. Não foi um tiro de sorte. O Otashi mirou cirurgicamente no reator, o ponto onde a blindagem era mais densa, sabendo que era a única forma de abrir a lata. E justo quando a armadura cedeu, apareceu o Leatherback. Sua função não era lutar, mas sim finalizar. Ele atacou diretamente a fonte de energia exposta, neutralizando a força do Jaeger. Mas o detalhe mais arrepiante, e o que confirma esta teoria, foi sua obsessão final. O Leatherback não se conformou em desativar o robô. Ele mergulhou a mão na água, arrancou a cabine e a esmagou com violência. Os precursores sabiam que o perigo não era apenas o metal, mas sim a mente dos Kaidanovskis. Entendiam que se o Jaeger caísse, mas Sasha e Alexis sobrevivessem, continuariam sendo uma ameaça letal. Tinham que ter certeza que os pilotos estavam mortos. O Cherno Alpha não perdeu uma luta justa. Foi vítima de uma emboscada projetada por uma inteligência alienígena que tinha medo dele.
A história maravilhosa do Cherno Alpha nos leva a muitas perguntas, mas também muitas respostas. Por exemplo, por que a comunidade adora e idolatra tanto o Cherno Alpha? Não é só pelo seu design ou por ser o último da velha guarda. A verdadeira razão é que este é o único Yager em toda a franquia que era tão brutalmente poderoso que o próprio roteiro teve que usar todos os seus recursos para poder destruí-lo. Parece mentira, mas o fato de o Abismo ter que fabricar monstros sob medida, única e exclusivamente para derrubá-lo, é algo magistral. É um final trágico, sim, mas também poético. A queda do Cherno Alpha nos deixa uma lição definitiva. Neste universo, a vitória nunca dependeu de ter a tecnologia mais brilhante, os processadores mais rápidos ou o design mais moderno. A ferramenta sempre foi secundária. O que verdadeiramente importava, o que convertia um monte de metal enferrujado em uma lenda, era a conexão. Não se tratava da letalidade da máquina, mas sim da letalidade de quem a habitava. E na história de Pacific Rim, nunca houve, nem haverá, uma vontade mais letal que a de Sasha e Alexis Kaidanovsky. Se você chegou até aqui, muito obrigado! E lembre-se sempre, se quiser continuar recebendo conteúdo único e interessante, é só se inscrever. Eu sou o Cyber e esta é a Cyberzone. Então, até o próximo vídeo!